Olá, aqui é o Alexandre e no vídeo passado a gente fez uma reflexão, eu chamei você para uma reflexão, onde a gente viu ali sobre o que leva uma pessoa a escolher, a se animar, a começar a estudar sobre um tema. Então a gente viu sobre isso. Nesse vídeo aqui eu quero uma abordagem mais prática. Eu quero passar para você aqui 6 dicas de como você pode criar motivação para começar uma jornada de aprendizado ou continuar uma jornada que você já tenha começado a encarar ela. Bom, vou passar aqui para você 6 dicas e a primeira é: crie o interesse naquilo que você está querendo aprender ou naquilo que você já está aprendendo. Como que você pode fazer isso? Essa que é a chave aqui dessa dica. Primeiro, você pode criar uma lista sobre coisas que você se identifique. Você cria ali uma lista sobre coisas que você se identifique. Em cada uma dessas coisas, você pode tentar buscar olhar aquilo sobre uma perspectiva diferente. Por exemplo, às vezes você olha, às vezes você colocou ali matemática, né? Às vezes você não tem um interesse profundo na matemática porque você simplesmente olha para aquilo como fórmulas e como números, né? Uma coisa mais abstrata. Tenta olhar aquilo, tenta olhar o aprendizado daquilo como um jeito de colocar a matemática em prática. Por exemplo, você pode colocar a matemática em prática estudando sobre economia, né? Trabalhando com economia, trabalhando com inteligência artificial, né? Uma coisa que está muito em alta hoje. Você pode aprender matemática para te ajudar a trabalhar, por exemplo, com inteligência artificial. Então você olhando ali, colocando perspectivas diferentes sobre cada item que você coloca nessa sua lista, pode te ajudar a criar um interesse sobre aquilo. Outra coisa também é você ver se nessa lista, o que tem nessa lista que está de acordo, que está de encontro a um propósito que talvez você tenha de vida, né? Às vezes você tem um propósito de vida e algum desses itens que estão nessa lista, se você estudar eles profundamente, se você buscar eles mais profundamente, aprender sobre aquele assunto, vão te ajudar a colocar o seu propósito de vida em prática. Então você pode sim buscar através de uma perspectiva diferente, né, através de um olhar diferente, criar um interesse meio que ali, sei lá, talvez até artificial sobre determinado assunto e assim começar a ter o gosto, a ter motivação para aprender sobre ele. A segunda dica é você conversar com experts. Inclusive eu já gravei aqui um vídeo contando um pouco de uma história minha relacionada a isso, que é você conversar com experts que entendem, obviamente, bastante, né, do assunto que você está querendo aprender. Então, você conversar com eles vai te trazer uma perspectiva diferente. Talvez até isso que eu comentei na dica anterior, de você ter visões diferentes sobre aquele assunto, vai te ajudar ao você conversar com experts. Você vai ter essa visão ao conversar com experts. Então, essa é a segunda dica. A terceira dica é: cuide do nível do seu material, do material que você pegou como material de estudo, né? Essa é uma dica para quem já está aí na jornada do aprendizado, né? Porque é o seguinte, pode parecer óbvio, mas eu acredito que não é. Veja só, se você está com material, com livro, com curso, né? Ou vendo um vídeo, uma palestra, para o qual você ainda não tem um pré-conhecimento para poder entender esse conteúdo plenamente, você vai ver isso como uma barreira muito grande e pode acabar desistindo e não tomando gosto pelo aprendizado. Porque se você tem já o pré-conhecimento, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Se você não tem, obviamente, muito mais difícil. Como eu disse, isso não é uma coisa óbvia, porque, ao meu ver, acontece o tempo todo. O tempo todo tem pessoas dizendo que não consegue aprender sobre algo, né, que aquilo não entra na cabeça dela, enfim. Elas falam né, que aquilo não é uma coisa para elas, mas simplesmente o que acontece é que elas não têm o pré-conhecimento necessário para aprender sobre aquilo. Então elas veem aquilo como uma barreira muito grande e acabam desistindo. Então por isso essa terceira dica aqui é: cuide do nível do seu material. A quarta dica é sobre você encarar o aprendizado, a jornada, como um desafio, como um jogo, né? Não veja, por exemplo, uma derrota como algo que como algo ruim. Veja uma derrota como algo que está te mostrando, está colocando o dedo na sua cara, dizendo assim: olha, você tem que melhorar nesse aspecto aqui, você tem que melhorar nessa questão aqui. Não veja aquilo como uma derrota, veja como um ensinamento e que está te dizendo qual ponto você precisa melhorar, qual ponto daquele conteúdo você precisa estudar mais. Então encare sempre como um desafio. E a quinta dica é você pensar no longo prazo. Por quê?
Porque geralmente quando a gente vai aprender ou quando a gente precisa aprender sobre algo, quando a gente entra numa jornada de aprendizado, não é para colher os benefícios logo depois de uma sessão de aprendizado, de estudo. Até pode, isso pode acontecer, mas na maioria das vezes não vai. Você vai colher os benefícios em um prazo muito longo. Por exemplo, aí quem está estudando para concurso, por exemplo, pode ser que colha isso em 1 ano, 2 anos, então é um prazo longo. E você precisa pensar nesse longo prazo, você precisa enxergar, pensar sobre os benefícios do longo prazo, você precisa colocar para si que é normal, né, você ter esses benefícios, esses resultados ao longo prazo e que isso vai ser uma coisa boa para você. Você precisa se convencer isso e estar o tempo todo dizendo isso para você, porque não adianta você pensar no início da jornada, você pensa, não, tá certo, vou colher os benefícios lá no final, mas deixar isso morrer. Então você tem que estar sempre se lembrando que aquilo vai te trazer, apesar de ser um longo prazo, vai te trazer um benefício maravilhoso, né? Uma coisa que você espera muito aí para sua vida. Então pense no longo prazo. E o sexto aqui, a sexta dica é você se premiar. Como eu disse aqui na dica anterior, você pensar no longo prazo, os objetivos de aprendizado, né? Quer dizer, os benefícios de você aprender sobre algo vêm aí em um médio e um longo prazo, na maioria das vezes, pelo menos. Mas nada impede que você crie premiações para você a cada barreira que você for ultrapassando, a cada quantidade de conteúdo que você for estudando. Você pode, inclusive, por exemplo, determinar que a cada sessão de estudo que você se mantém disciplinado, concentrado, você vai se dar um prêmio, como, por exemplo, ir ao cinema, comer um sanduíche, encontrar com os amigos, coisas do tipo. Então você se premiar é uma estratégia poderosa que pode te ajudar bastante a vencer aí, a criar motivação para começar a aprender sobre algo. E essas foram as 6 dicas, só lembrando aqui, é a questão de você criar ali um interesse artificial, é a questão de você conversar com um expert, ajustar o nível do material, é a terceira. A quarta foi sobre você encarar aquilo como um desafio. A quinta foi você pensar em um longo prazo. E a sexta é você se premiar, ir se premiando ali em períodos, a cada período, né, ou cada sessão de aprendizado, ou a cada uma semana que você se mantenha disciplinado, você se premiar artificialmente, né? Você se dar prêmios ali por estar vencendo cada etapa da jornada. E é muito bacana você buscar adotar essas dicas para criar um interesse em estudar, em aprender sobre algo, porque quando você estuda uma coisa mais a fundo, você geralmente cria interesse por aquilo, né? Tudo que a gente sabe bem, a gente acaba criando interesse, né? Uma empatia natural. E quando você cria um interesse maior, o que vai acontecer é que você vai começar a encontrar lacunas que você vai preencher estudando sobre outros assuntos. Então você, talvez, ali utilizando uma dessas dicas para poder aprender sobre uma coisa, isso te torne um estudante, aí, um aprendiz, uma pessoa que usa aí do estudo vitalício, né? Que vai estar aí aprendendo sempre sobre vários dos assuntos, porque um assunto central acaba puxando outros e esse outro que vai puxando o outro, que vai puxando o outro, que vai puxando o outro. Na hora que você vê, você está aí como uma pessoa que gosta de ler, que gosta de aprender, que gosta de estudar, né? E eu espero que essas dicas aqui te ajudem a isso, te ajudem aí no seu dia a dia, na sua jornada de aprendizado. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha. Se você não gostou, deixa o seu joinha para baixo, é importante o seu feedback. E é importante você notar também que aqui eu vou deixar um vídeo que complementa bastante esse daqui. Vou deixar também o meu canal. Caso você não seja inscrito aqui, eu te convido a clicar aqui na minha foto e se inscrever para receber as notificações dos próximos vídeos. Por hora é isso, eu agradeço você ter ficado até aqui comigo. Um abraço e até uma próxima. Tchau!